E no vídeo de hoje apresento para vocês 27 celulares da linha Nokia N-Series que foram os melhores de todos os tempos. Nokia N70. O primeiro telefone da linha N-Series foi apresentado ao lado do Nokia N80 e N90. Traz uma câmera principal de 2 megapixels e frontal VGA. Rodava o sistema operacional Symbian S60 na versão 8.1, era bem estiloso e moderno, especialmente por conta da tampa traseira deslizante que acionava a câmera automaticamente. Nokia N71. Esse tinha todas as características presentes no N70, porém o aparelho foi desenvolvido em formato flip, que era um formato de celular muito desejado naquela época. Nokia N72. O Nokia N72 trazia um design bem futurista, mas rodava a mesma versão do sistema dos seus antecessores, com basicamente o mesmo hardware e recursos de software. Nokia N73. O Nokia N73 foi lançado em 2006 com mais tecnologias, uma tela maior, falantes estéreo e uma nova versão do sistema. Tinha uma câmera principal de 3 megapixels com lente Carl Zeiss, mais memória internamente e um processador melhor que seus antecessores. O sistema Symbian já estava na versão 9.1 da terceira edição. Nokia N75. A Nokia sempre evitou o número 4. E como não existia o N74, aqui está o N75 com basicamente as mesmas características do N73, só que em formato flip e com display com mais cores, 16 milhões de cores contra 256 mil do N73. Nokia N76. O Nokia N76 foi lançado com o objetivo de concorrer diretamente com o Motorola V3, que estava fazendo muito sucesso naquela época. Por isso, este trazia uma construção bem moderna e muito mais fino, assim como o V3. A grande vantagem dele era o sistema operacional avançado, com suporte a apps Java e Symbian de extensão Sys, coisa que não existia no V3. Nokia N77. Lançado em 2007, o Nokia N77 trazia características semelhantes ao N73 e N75, como a câmera principal de 2 megapixels e processador de 220 MHz, e rodava a mesma versão do sistema Symbian, ou seja, 9.1, porém com uma construção mais futurista. Nokia N78. Lançado em 2008, o Nokia N78 recebeu um design clean e bem moderno, trouxe um processador mais potente e rodava uma nova versão do sistema Symbian, que recebeu uma reformulação na interface de usuário. Tinha também mais memória interna e mais memória RAM. A câmera de 3.2 megapixels oferecia lente Carl Zeiss também. Nokia N79. Lançado em 2008, o Nokia N79 já trazia uma versão mais atualizada do sistema operacional da marca, o Symbian S60 9.3, e também trazia uma câmera principal de 5 megapixels com lente Carl Zeiss, alto-falantes estéreo, conexão 3G e até saída para conexão com uma TV. Nokia N80. O Nokia N80 também foi um dos primeiros celulares da linha N-Series em 2005. Trazia uma câmera com mais megapixels em 3 megapixels e frontal VGA. O seu diferencial era o sistema deslizante do teclado, que exibia o teclado alfanumérico, que era um baita charme. O seu sistema era o Symbian S60 da primeira geração. Nokia N81. Lançado em 2007, o N81 também trazia um sistema deslizante para o teclado. Internamente trazia um processador mais potente que o presente no N80, ou seja, 369 MHz, e sistema mais atualizado, o Symbian 9.2. A câmera principal é de 2 megapixels e frontal VGA. Apesar dos 8 GB de memória interna, ele tinha apenas 96 MB de memória RAM. Nokia N82. O Nokia N82 trouxe uma repaginada em suas características de construção em comparação ao N81. Voltado para a fotografia, ele trouxe uma tecla dedicada para acionar a câmera de 5 megapixels com lente Carl Zeiss. Tinha câmera de selfie e som estéreo. Tínhamos também um display com 16 milhões de cores, 3G e Bluetooth 2.0. Nokia N85. Como a Nokia evitou o N83 e o N84,
O Nokia N85 foi apresentado com um sistema deslizante para o teclado, sistema operacional atualizado e modernizado na interface, câmera de 5 megapixels com lente Carl Zeiss, som estéreo e processador de 369 MHz. Nokia N86. O Nokia N86 foi lançado em 2009, ainda com teclado físico, como uma das últimas tentativas da Nokia de sobressair sobre o iPhone, que estava começando a se popularizar no mercado. Ele tinha tela AMOLED, processador ARM, 128 MB de memória RAM e armazenamento de 8 GB. Ele foi também o primeiro celular Nokia com câmera de 8 megapixels com lente Carl Zeiss. Nokia N90. O N90 trouxe uma grande radicalização na forma como os celulares são construídos, pois mais parecia uma filmadora nas mãos dos usuários do que qualquer outra coisa. O foco era fazer vídeos na melhor qualidade possível, isso no ano de 2005 quando ele foi lançado. O aparelho, além de ter o já conhecido mecanismo em formato flip para abrir e fechar, fazia o display completo girar, transformando-o em uma filmadora de bolso. Rodava o sistema Symbian e tinha câmera de 2 megapixels para filmagens com zoom ótico. Nokia N91. O Nokia N91 foi anunciado em 2005 junto ao N70 e o N90 e rodava o sistema Symbian S60 da terceira edição. O primeiro telefone a incluir um disco rígido de 4 GB de memória interna, pois foi altamente focado em música, que já trazia teclas dedicadas na frente que deslizavam para revelar o teclado completo alfanumérico, oferecendo até conector de fone de ouvido de 3,5 mm, que era o padrão da indústria. Nokia N92. Também anunciado no final de 2005, o N92 foi um produto que recebeu aprimoramentos na construção em comparação ao N90, mas internamente o software e o hardware era praticamente o mesmo do seu irmão. Apenas o processador recebeu um leve upgrade, saindo de 220 MHz para o Dual ARM9 de 268 MHz. Nokia N93. Lançado em 2006, o N93 já recebeu diversos aprimoramentos tanto em hardware, em software, quanto na construção. Recebeu um processador de 332 MHz, acelerador gráfico 3D e mais memória RAM. Uma câmera de 3.2 megapixels com lente Carl Zeiss, com zoom ótico de 3 vezes. O modelo manteve o conceito inicial do N90, com diversas melhorias no mecanismo flip e giratório para a câmera e display. Seu grande avanço foi trazer a possibilidade de fazer vídeos em MPEG a 30 fps. Nokia N93i. O N93i manteve o conceito do N90 com mecanismo flip giratório, mas recebeu um grande refinamento na construção em 2007, já que muitos diziam que o N93 tradicional era muito volumoso. O modelo também ganhou um display secundário do tipo OLED de 65 mil cores. Compartilhava das mesmas características do N93 normal e foi o produto mais caro da marca naquele ano. Nokia N95. Mais uma vez a Nokia evitou o número 4 e não lançou o N94. Ao invés disso, apresentou o revolucionário Nokia N95 e N95 8GB, trazendo a versão nova do sistema, o Symbian S60 9.2 da terceira edição. Seu diferencial era o mecanismo deslizante bidirecional. Para um lado, mostrava o teclado alfanumérico e para o outro, as teclas dedicadas para a música. Além de receber uma câmera nova de 5 megapixels com lente Carl Zeiss, foi o primeiro a receber suporte a GPS, embarcando apps de navegação e tudo. O primeiro com acelerômetro e o primeiro a suportar redes 3.5G. Meses depois, a empresa apresentou o N95 8GB com uma tela maior, bateria maior, bem como um design levemente refinado. Nokia N96. Lançado em 2008, o N96 recebeu uma nova versão do sistema Symbian, o S60, em sua versão 9.3 e manteve o conceito do N95 de mecanismo deslizante bidirecional. No entanto, recebeu muitas críticas pelo valor absurdamente alto, mesmo tendo recebido uma tela maior, o dobro de armazenamento em comparação ao N95 8GB. Sua autonomia de bateria também foi questionada. Nokia N97 e N97 Mini. O N97 foi o segundo telefone com tela sensível ao toque baseada num Symbian S60 da Nokia, depois do Nokia 5800 Express Music. O aparelho apresentava um teclado QWERTY deslizante. Uma versão mini de menor tamanho foi lançada posteriormente
para baratear o produto. No entanto, o telefone foi considerado um desastre de hardware e software, que contribuiu para o declínio da Nokia no mercado. Nokia N8. O revolucionário Nokia N8 tirou a mancha da Nokia após o fracasso do N97. Anunciado em 2010, o Nokia N8 foi o primeiro aparelho a rodar a nova versão do sistema operacional, o Symbian, que recebeu uma completa repaginação. E foi também o carro-chefe da empresa naquele ano. Oferecia uma tela AMOLED, 16 GB de armazenamento e uma câmera de 12 megapixels com lente Carl Zeiss e flash Xenon. Entre as opções de conectividade, o aparelho trazia suporte a HDMI, USB On-the-Go, Wi-Fi BGN. Apesar de tanto sucesso, o aparelho se tornaria o último da linha N-Series com o sistema Symbian, por conta da chegada dos celulares Nokia com o Windows Phone. Nokia N9. O Nokia N9 foi o primeiro e único aparelho da Nokia com o sistema Mingle, em parte por causa da parceria da empresa com a Microsoft em 2011. Ele foi elogiado por seu software e hardware, incluindo o sistema operacional com interface de usuário Swipe, sem botões e recursos de ponta que estavam bem à frente do seu tempo. 1 GB de memória RAM, 16 GB de armazenamento e processador Cortex A8 de 1 GHz. Nokia N900. O N900, apesar de fazer parte da linha N-Series, não embarcava o sistema Symbian e foi lançado ainda em 2009. O dispositivo era focado no setor corporativo e infelizmente foi o primeiro e único com o sistema Maemo, da própria Nokia. O aparelho apresentava um sistema deslizante para o teclado QWERTY e até trazia consigo uma canetinha por conta da tela resistiva, que não era nada intuitivo para usar com os dedos. Nokia N950. Muitos não conheceram o N950 assim como eu. Isso porque se tratava de um aparelho exclusivo para desenvolvedores do Mingle, o sistema operacional que foi lançado oficialmente com o Nokia N9. A Nokia distribuiu cerca de 5.000 unidades em 2011. Portanto, não foi um dispositivo oferecido para venda ao público. Tinha um mecanismo deslizante para o teclado QWERTY e oferecia 1 GB de memória RAM, 16 GB de armazenamento também. Nokia N800 e N810. Ainda tivemos o N800 e o N810, que foram dispositivos voltados ao setor empresarial, mas que não funcionava como um smartphone comum, por não ter conexão com redes de operadoras de telefonia. Na verdade, eram tablets. O N800 e N810 Internet Tablet foram apresentados em 2007 e permitiam ao usuário navegar na internet e se comunicar usando redes Wi-Fi ou com telefone celular via Bluetooth, além de usar apps exclusivos para empresas. Se percebe que esses aparelhos possuíam um tamanho mais avantajado, tudo isso para melhorar a produtividade em recursos de empresas.